Vou esperar. Será que tem que esperar alguém falar alguma coisa? Que horas são? Deixa eu ver. 12:30. É. Eu não posso ligar pra ninguém pra saber se tá rolando. Espera alguém falar alguma coisa. Bom dia, queridos. Tem alguém aqui que entrou já. Bom dia. Bom dia, boa tarde, né? É bom. Que eu acabei de tomar café. Hoje é sábado. Vou tentar colocar aqui, tá? Bom dia, querida Rosana. Deus te abençoe, viu? Vamos esperar um pouquinho aqui. Vamos esperar o pessoal entrando. A paz. Se não vier ninguém, Rô, fica só eu e você, tá bom? Pastor Ricardo entrou ali. Oi, pastor, tudo bem? Já temos a Rosana, já temos o pastor Ricardo, o pastor Paulinho, tudo bem com vocês? Saudade de vocês. Bom dia. Ó, estão falando bom dia. Tem gente aí como eu, tá? Que não almoçou ainda, que só tomou café, né? Paz, pastora Patrícia. Gente, hoje é dia de cantar parabéns para eles, né? Parabéns para esses lindos. Eu pude estar presente lá com vocês há mais de 25 anos atrás. 25 anos hoje? Não, foi dia 25, 22 anos, é isso? Só confirmem para mim, por favor, para não falar nada errado aqui. 22 anos, isso aí, amém. Amém. Então a gente vai começar hoje aqui primeiro agradecendo a Deus pela vida dos nossos pastores Patrícia e Ricardo, por essa união. A gente sabe que casamento nesses dias, muitas pessoas falam que é uma instituição falida, mas nós estamos aqui como servos do Senhor para dizer que não, tá? Que é uma instituição abençoada, que família é algo que está no coração de Deus e que casamento, como o de vocês, inspira a gente e a gente louva a Deus pela vida de vocês. Vamos orar todos juntos aqui comigo, então, agora? Senhor, nós queremos te agradecer tanto, Senhor, por mais um dia de vida, porque tem um sol lindo brilhando lá fora, Deus, porque apesar de todas as dificuldades, nós podemos ver a tua mão. Especialmente hoje, Senhor, nós queremos honrar o teu nome, Pai, por aquilo que o Senhor fez, Senhor Deus, na vida do pastor Ricardo e na vida da pastora Patrícia, unindo-os, ó Deus, em amor, há 22 anos atrás. Pai, obrigada, Jesus, porque esse casamento trouxe frutos, frutos para eles e frutos para a igreja, frutos para eles e frutos, ó Deus, que operaram justiça aqui nesta terra, Pai. Obrigada porque somos parte do teu plano, Senhor, cada um de nós. E nós queremos entender isso nesta tarde, nesta manhã. Nós queremos entender isto, Senhor, nos nossos próximos dias de vida aqui nesta terra, Pai. Nos ajuda, Senhor, a entender que somos parte dos teus planos e que não, Senhor, ao contrário, Pai. Que não, Senhor Deus, os teus planos, Pai, os nossos planos são adaptáveis a ti, Senhor, mas os teus planos são para nós, Pai, a nossa prioridade. Espírito Santo, fala conosco nesta manhã. Nós queremos te agradecer, Pai. Queremos pedir, ó Deus, mais infinitos anos de comunhão e de alegria na casa do pastor Ricardo, da pastora Patrícia, do João Pedro. Te louvamos, Pai, por este tempo.
Infelizmente não podemos estar juntos para dar um abraço hoje, Senhor, mas que o nosso amor a eles os toque lá, Senhor, dentro da casa deles, onde eles estão agora, e que eles recebam o nosso abraço, que eles recebam o nosso amor, Pai. Nós oramos pela vida deles, Senhor, e nós pedimos que o Senhor faça cada dia mais, ó Deus, que o Senhor se revele a eles cada dia mais, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos por cada vida, Senhor, que está participando desta live, Pai. Nós oramos por cada família, Senhor, aqui representada, Senhor. Nós começamos este dia, Senhor Deus, entregando tudo nas tuas mãos, Pai, porque tudo é teu e tudo volta para ti. E nós somos apenas, ó Deus, peregrinos nesta terra. Faz-nos entender isto, Senhor, porque desta forma tudo vai ficar mais fácil, Senhor. Quando nós entendermos, ó Deus, que nós somos parte, Pai, parte, Senhor, dos teus planos, Senhor Deus. Todas as coisas, elas se elucidam na nossa frente, Pai. Obrigada, Jesus, por isto, Pai, por fazer parte desse teu plano maravilhoso, que na cruz do Calvário foi consumado. Nós entregamos este tempo, Senhor, de louvor, de adoração, de gratidão, Senhor, de clamor nas tuas mãos, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Então, dia de festa hoje, hein? Que o Senhor seja glorificado aí na casa de vocês, pastor Ricardo, pastora Patrícia. Nós agradecemos por tudo, viu? Que vocês têm feito pela nossa igreja, por nós. E pedimos que o Senhor os sustente a cada dia. E bora lá, vamos compartilhar a palavra. Mas antes de compartilhar a palavra, eu queria começar com vocês. Tem um cântico que o pastor Ricardo ainda não consegui ver toda a live, mas eu vi grande parte dela, tá? E tem um cântico muito antigo que ele começou ontem falando, e esse cântico fala: ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor. Se você aí na tua casa conhece esse cântico, faça isso agora, desse cântico a sua oração. Amém? Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor. Para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos traz. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos traz. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Oh, Senhor, nós te agradecemos por isso, Senhor, e pedimos que o Senhor fale conosco, Pai. Fale conosco, Senhor, neste dia, Pai. Nós queremos te ouvir, que a gente siga, Senhor, e prossigamos, Pai, em te conhecer. Amém, Jesus. Aleluia. Eu queria compartilhar com vocês hoje, queridos, e antes de mais nada dizer que não acabou. Que nós estamos aqui mais um dia nesta terra, que não acabou, que a obra de Deus tem continuado trabalhando em nós. E hoje eu vou confessar para vocês que quando eu ouvi essa palavra e quando eu comecei a ler essa palavra, o Espírito Santo falou comigo: quanto você ainda precisa aprender, filha. E o que eu quero nesse dia é que você receba essa palavra da mesma maneira que eu recebi, ou ainda de uma forma mais profunda.
porque Jesus ele veio exatamente para que a gente fosse transformado todos os dias. Nós não somos chamados cristãos por uma mera formalidade. Nós somos chamados cristãos porque nós somos parecidos com Ele, porque nós devemos ser parecidos com Ele, porque nós precisamos ser parecidos com Ele. Então eu queria agora que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Pedro 2, no capítulo 2, no verso 1 ao 25. Amém? Abriram aí? Vou dar um tempinho. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1. Eu vou ler o capítulo inteiro com vocês, tá? Acho que a gente tem um pouquinho de tempo hoje. Então, vamos lá. Vamos estudar um pouquinho, porque a gente gasta tanto tempo para tantas coisas, né? Vamos gastar esse tempo aqui com o Senhor agora, para que o Senhor fale conosco, fale no nosso coração, no nosso entendimento, para que de fato a gente seja diferente nessa terra. Amém, queridos? Abandonando toda a malícia e todo o engano e hipocrisias e invejas e toda a maledicência. Como bebês recém-nascidos, desejai o leite sincero da palavra, a fim de que assim possais crer. Quem deseja o leite sincero da palavra que eu desejo, Senhor? Não é fácil, às vezes, a gente tomar o leite sincero da palavra, porque é um leite que nos faz crescer, é um leite que nos amadurece em Deus e cria em nós o seu caráter. Então se prepara aí, porque Deus quer transformar o caráter dele em nós. Amém? Chegando-vos para ele como para uma pedra viva. Não, desculpa, voltando. 3. Se é que já provastes que o Senhor é benévolo, que o Senhor é bom. Se você desejar realmente o leite sincero da palavra, a fim de que assim você possa crescer, Pedro pergunta aqui para você, pergunta não, ele afirma, se é que você já provou o quanto o Senhor é bom, e chegando-vos para ele como para uma pedra viva, reprovada de fato pelos homens, mas eleita por Deus e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Porquanto também a Escritura contém: eis que ponho em Sião a principal pedra angular, eleita e preciosa, e aquele que nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, ele é precioso, mas para os desobedientes, a pedra que os construtores reprovaram, essa mesma foi feita a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, também para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Eu queria que você colocasse um risquinho aí na tua Bíblia agora, se você tem costume de usar uma caneta marca-texto aqui, isso é muito importante. E uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, também para aqueles que tropeçam na palavra. Quantos de nós temos tropeçado na palavra nestes dias, desobedecendo? Então, vamos continuar lendo, mas eu quero que você assinale aí onde a gente está lendo agora, porque foram algumas palavras que saltaram quando eu estava lendo. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! A primeira palavra que vem sobre nós é aleluia, mas essa palavra traz consigo um senso de responsabilidade muito grande. Vós que em tempo passado não erais povo, mas sois agora o povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Muito amados, rogo-vos como estrangeiros e peregrinos, que vos abstenhais de concupiscências carnais que guerreiam contra a alma,
sendo o vosso comportamento honesto entre os gentios, para que, apesar de falarem mal de vós, como falam de malfeitores, possam glorificar a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós hão de contemplar. Submetei-vos, pois, a todo decreto humano, por amor ao Senhor, quer seja ao rei como superior, quer aos governantes, ou aqueles por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem possais silenciar a ignorância dos homens insensatos, como livres, e não usando a liberdade como uma capa para malhar, mas como servos de Deus. Coloca aí também na tua Bíblia, como livres, e não usando a liberdade como uma capa para malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos os homens, honrai a todos os homens, honrai a todos os homens. Marca aí. Amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei, servos, sujeitai-vos aos vossos senhores com todo o temor, não somente os bons e gentis, mas também os perversos. Por isso é digno de reconhecimento que um homem, por causa da consciência para com Deus, passe por aflição, sofrendo injustamente. Eu quero que você sublinhe aí também, pois é digno de reconhecimento que um homem, por causa da consciência para com Deus, passe por aflição, sofrendo injustamente. Porque que glória será essa, se sois esbofeteados por vossas faltas, devendo suportar pacientemente? Mas se fazendo o bem, sofrei por isso e suportais pacientemente, isso é aceitável a Deus. Marca aí também. Mas se fazendo o bem, sofrei por isso e suportais pacientemente, isso é aceitável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não pecou e nem malícia se achou em sua boca, o qual, quando injuriado, não devolvia injúria, e quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, aquele em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes curados, porque éreis como ovelhas extraviadas, mas agora voltastes ao pastor e bispo das vossas almas. Amém? Amém, queridos? Essa palavra entrou como rema na minha vida hoje. Nós temos visto muitas coisas acontecendo, queridos. A gente tem sido submetidos a muitas coisas. E como que a gente sai de tudo isso? A gente entra na mesma vibe, tá? Como as pessoas dizem aí, a gente entra na mesma direção dos outros, falando as mesmas coisas, ou a gente faz a diferença. Nós temos uma escolha. E essa palavra, primeiro, ela discussões e em tantos comentários, porque indigna, porque a gente de fato muitas vezes se pergunta, e daí nas perguntas vem outras colocações de outras pessoas, de outros grupos de WhatsApp e de situações que atrapalham o nosso trabalho. O impacto do que aconteceu ontem veio direto no meu trabalho, e isso indigna, isso dá uma indigestão. E Deus falou comigo, uma das questões que o Senhor colocou aqui para mim: o que ou quem dirige você? O que ou quem te dirige? Qual é a minha legislação? Qual é a minha pátria? São as perguntas que a gente precisa se fazer hoje, tá? Nós seguimos a nossa legislação, nós seguimos o nosso trabalho, tentando ser cada dia melhor, fazendo o que é melhor, mas onde de fato a gente tem a nossa obediência fincada?
onde de fato a gente tem colocado a nossa visão correta das coisas. O que tem balizado a tua vida? Por que às vezes a gente entra em algumas esferas e alguns questionamentos que não é pra gente entrar? Porque, então eu não posso comentar, então eu não posso me colocar, eu tenho que me anular, é isso que eu tenho que fazer como cristão, é isso. Queridos, eu tenho visto, não foi só uma vez, mas foram várias, a pastora Patrícia, eu não acompanho muito rede social, tá? Mas em uma das vezes que eu entrei, eu vi diversas vezes ela colocando para que a gente orasse, para que a gente orasse. E sobretudo, como servos de Deus, a gente tem que começar orando. Por quê? Porque nós seguimos a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz para que a gente se sujeite. E a palavra de Deus diz para que a gente honre. E a palavra de Deus diz para que a gente suporte. E a palavra de Deus diz para que a gente honre todos os homens. Sejam. Mas vai atrapalhar o país, eu vou perder o meu emprego. Que pátria que dirige a sua vida, meu querido? Que pátria que dirige os teus caminhos? Onde está a verdade da sua vida? E daí o Senhor me levou e eu falei, Senhor, mas eu fico tão indignada. E Deus falou comigo, fala comigo. É comigo que você tem que falar. A tua indignação, às vezes, por muitas vezes, ela é lícita. E tudo bem. E Deus nos ouve, Deus nos ama, e Deus nos ampara, e Deus nos responde, Deus nos dirige na medida que a gente se submete a Ele e à sua vontade. Então, queridos, essa palavra de hoje, ela é uma palavra sobretudo de admoestação, de um pai que ama e de um pai que quer corrigir os seus filhos, e de um Deus que quer nos ensinar a andar nessa terra. Porque, queridos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente vai conseguir ter êxito e vai conseguir ser tudo aquilo que parte de todo o plano perfeito do Senhor, quando a gente parar e obedecer a palavra, antes de mais nada. Você tem que anular muitas vezes para seguir a Jesus. Nós temos que nos anular muitas vezes para seguir a Jesus. A palavra de Deus, Jesus se anulou como Deus. Ele se anulou como Deus e ele veio para esta terra na forma de homem. Ele se anulou. Ele podia, no piscar de olhos, destruir todas as coisas, mas ele escolheu obedecer a Deus. Ele escolheu fazer parte do plano que Deus tinha para a vida dele, para que eu e você hoje pudéssemos ter vida. Então, a consequência da nossa que perpetua, ela gera fruto que espalha, ela gera fruto que faz com que as coisas que não são, elas sejam, porque nós estamos debaixo de obediência. Então, queridos, eu queria começar, na verdade, eu estou fazendo uma reflexão aqui de todas estas coisas que o Espírito Santo falou primeiramente comigo, tá? Eu não estou levantando e nem falando para ninguém que eu não fiz ou que eu não faço ou que muitas vezes eu não erro. Eu comecei dizendo, nós estamos sendo exortados por Deus neste dia. Nós estamos sendo exortados pelo Espírito de Deus para que a gente ande segundo a sua linda e perfeita vontade. Amém? Então, queridos, eu vou... quando eu comecei a ler esse texto, Deus me chamava a atenção sobre pedras, falando sobre pedras vivas, sobre pedra angular, e eu falei, Deus, como que a gente faz uma tradução? Porque às vezes a gente tem alguns questionamentos a respeito daquilo que a gente lê da palavra, mas pouco tempo se perde buscando aquilo que Deus realmente quer falar conosco. Que
quem não sabe, porque a gente tem um público aqui dividido, tem gente que está entrando na live agora, tem gente que são diversos públicos aqui, e eu acho que a gente tem que alcançar a todos, tá? E a palavra de Deus, ela alcança a todos. E eu fui buscar uma reflexão a respeito disso, sobre a pedra angular e sobre as pedras vivas. E daí Deus me levou alguns textos e algumas reflexões aqui que eu queria dividir com vocês, tá? A pedra angular era a pedra fundamental, tá? Quem é engenheiro, eu não sei se tem algum engenheiro vindo a gente, mas geralmente engenheiro sabe bem o que é a pedra angular. Utilizada nas antigas construções, ela é caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre as duas paredes. A pedra angular é unidas às colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. Jesus é a pedra angular. Ele alinha a igreja segundo o seu propósito. E não nós alinhamos a igreja segundo o nosso propósito. Nós não podemos ter a percepção que a gente pode formar a igreja de acordo com aquilo que é conveniente para nós. Mas nós temos que ter a nítida realização daquilo que é, de parte do que nós somos. E que Jesus é Ele tem a igreja o seu querer, segundo a sua vontade. É Ele quem faz, é Ele quem realiza, é Ele quem alinha, segundo o seu propósito. A igreja não está ali para servir aos nossos propósitos, mas nós estamos ali para servir os propósitos de Deus. Amém? Eu quero fazer parte disso. Eu quero ser mais obediente. Eu quero agir mais segundo a palavra do Senhor. Eu quero andar segundo os seus mandamentos, segundo aquilo que Ele de fato eu respeito, porque é debaixo dessa cobertura que a gente vai se sentir forte para enfrentar os dias maus. É esse alinhamento, é nessa junção de pedras vivas que a gente vai conseguindo alinhar de o propósito de Deus nas nossas vidas, partindo e às vezes se anulando, e às vezes sim colocando em lugar que o propósito do Senhor seja realizado em nós. E no momento que o Senhor fizer aquilo que está realizado em nós, nós seremos felizes, não nos faltará nada, e toda a palavra do Senhor virá sobre nós em obediência. Amém? Depois esse texto ele fala sobre as concupiscências. As concupiscências, na verdade, quando a gente fala de concupiscência, às vezes a gente olha a questão da concupiscência carnal e a gente já remete isso. Muitos pastores pregavam e já pregaram sobre concupiscência da carne. Concupiscência da carne não é só desejo sexual. A concupiscência da carne, ela vai muito mais além disso. Ela vai por apreço por bens materiais. Ela vai por tudo aquilo que te prende na certeza de que você é autossuficiente, de que você não precisa de Deus, tá? É uma mentira que que o diabo coloca na nossa mente, de que a gente pode encontrar satisfação plena sem Deus. Ah, tá tudo certo, eu vou conseguir isso aqui sem Deus. Não, você não fala dessa forma. Não é dessa maneira que o raciocínio é construído. Mas tudo te leva a agir de uma forma onde você automaticamente exclui Deus. Porque são os seus planos, porque são os seus sonhos, porque são os seus propósitos. Sendo que o Senhor nos chama para viver os dele. Porque na medida que os propósitos dele forem realizados em nós, a gente vai ter plenitude. Daí a palavra plenitude de alegria, de felicidade, de paz, de harmonia, de maturidade em Deus estarão sobre nós. Amém? Quando a gente tenta, queridos, usar as coisas do mundo para substituir a nossa necessidade de comunhão com Deus, dá tudo errado. Dá tudo errado. A gente tenta fazer coisas de um jeito e Deus, ele quer fazer de outro, e a gente fica lutando ali com o nosso braço para fazer as coisas, e é uma força, e
pão de dores, é algo que faz com que a gente sofra, com que a gente se rasgue muitas vezes, e Deus está falando nada disso, se alinha, porque quando a última pedra ali for colocada, eu tô às portas, eu vou voltar. Se alinhe. Nós somos peregrinos nesta terra, queridos. Nós estamos aqui só de passagem. A nossa pátria é outra. A nossa obediência é outra. A nossa forma de olhar o mundo é outra. A nossa forma de agir tem que ser outra. Nós somos diferentes. E Deus nos chamou para viver isso. Para que a gente viva esse versículo aqui, ó, que nós somos uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que a gente anuncie os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anuncie louvores e não outras coisas, e não discussões, dissensões. Porque eu sou partidária disso ou daquilo. Querido, você não é partidário de nada. Você é partidário do Senhor e da sua palavra. Que as suas opiniões, seus conceitos, que tudo aquilo que rege a sua vida seja regido pela palavra. Nasça na palavra. Não de acordo com os raciocínios dos grandes filósofos, dos cientistas políticos são realizados. Não é isso que Deus tem para nós. Não é dessa maneira que o Senhor quer que a gente viva. Amém? E daí eu coloquei também aqui uma reflexão a respeito de... Às vezes a gente e fica procurando na Bíblia entender a Bíblia melhor, querido. Faça um caderno que você consiga, às vezes até palavras conhecidas, mas que não vem à sua mente naquele primeiro momento. Então anota aí num caderno tudo aquilo que, junto da palavra, quando você estiver lendo, você possa anotar e você possa buscar num dicionário, buscar no Google, qual que é o conceito dessa palavra, o que essa palavra tem a ver comigo. Deus está querendo falar comigo e eu não estou entendendo. Por que eu não estou entendendo? Que os teus olhos e os teus ouvidos sejam descortinados nesse dia, que os ouvidos sejam abertos, que os olhos sejam rasgados, não para aquilo que as pessoas ou que os conceitos humanos querem trazer para a sua vida, mas para aquilo que Deus tem, que é eterno, que é perene, que traz transformação. Amém? Quando a gente fala de malícia, é engraçado que malícia, ela traz um conceito aqui que eu olhei, que se chama habilidade para enganar. Quantas vezes a gente usa de malícia, a gente tem uma pseudo-habilidade de fazer algumas coisas. E às vezes a gente tem uma pseudo-habilidade de enganar, através de um propósito que está ali no fundo, sabe? Sabe aquela gaveta que ninguém mexe? Então é aquela gaveta que você usa como base para todas as outras coisas que você quer realizar. E daí você deixa a gaveta ali fechada, só que toda a sua vida é regida pelo que você quer e estar dentro daquela gaveta. Uma habilidade para enganar, uma astúcia, que a nossa inteligência e que o nosso intelecto e que as nossas habilidades, elas sejam feitas para a glória de Deus. Elas sejam feitas para ter misericórdia, para ajudar no propósito do Senhor nesta terra, para que a gente possa fazer parte dele, né? Porque ajudar, Deus não precisa da nossa ajuda, mas que a gente possa ser tocado a ponto de querer mesmo ser guardado, ser uma ponte sobre as águas, ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Deus pode usar qualquer coisa, mas Ele resolveu usar a mim e a você, com todas as nossas falhas, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas limitações. Porque antes da gente nascer, o Senhor já tinha sonhado com a gente. Então que esse amor nos mova nessa manhã,
que a gente possa entender isso, que a gente possa, como servos, aprender a honrar a todos os homens, principalmente o presidente da República, que todo mundo tem a sua opinião a respeito dele. Ah, Senhor, como é difícil orar por esse homem. Ore por ele. Ele é autoridade nessa terra. Muitos de nós o escolhemos para estar ali. E se tem algo que faz a diferença nesse mundo é a oração. Ore por ele, ore pelos governantes, ore pelos ministros. Ore para que as verdades apareçam. Ore para que as pessoas não passem fome, não sintam fome dentro das suas casas, não padeçam pão. Orem para que as pessoas não percam seus empregos. Que a gente faça diferença nesse mundo dessa maneira. Porque Jesus Cristo se anulou, sendo Deus, se fazendo como homem, para que eu e você hoje pudéssemos ter vida e livre acesso com o Pai. Então, que todas as vezes que a gente pensar em fazer qualquer tipo de comentário, se pergunte o que Jesus faria em meu lugar. Como que Jesus entraria nessa discussão? Será que Jesus entraria nessa discussão? Você tem o Espírito Santo. Fala com ele. Fala, Senhor, é para eu de fato entrar nessa seara? É para eu de fato ficar discutindo isso? Não perca com isso, querido. Gaste tempo com o Senhor. Gaste tempo na sua palavra. Gaste tempo no conhecimento da palavra. A gente erra tanto porque a gente não conhece a palavra. Então que nesses dias a gente faça a diferença. Eu me sinto... Eu falei... Eu li essa mensagem com o Thales, né? E eu falei assim, acho que eu vou começar hoje a live dizendo #vergonha. Porque eu me senti envergonhada quando eu li, constrangida. Porque como eu preciso mudar. Como a gente precisa velar pelas nossas palavras, pelos nossos irmãos, como a gente precisa se permitir ser transformado, como a gente precisa ansiar pelo leite verdadeiro da palavra para que a gente cresça. Até quando a gente vai ficar ouvindo e ouvindo e ouvindo a palavra de Deus e a gente não vai mudar de atitude? É mais fácil ficar em casa vendo série, não é nenhum pecado, tá, queridos? Assim, só vigia naquilo que você vê, porque tem coisa que não é pra gente. Todas as coisas me são lícitas, a palavra de Deus diz. Você pode tudo, querido, você pode tudo. Você pode entrar aí nas discussões, mas o que te motiva? Qual a motivação do teu coração? Qual a motivação? Você tá entrando, comprando Bíblia pra quê? Pra quem que você tá querendo, de quem você tá querendo validação? O que você tá querendo opinião a respeito? A opinião de Deus a teu respeito. Essa é a que mais vale. É a validação que vem do alto. É aquela que promove em nós frutos de justiça. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no dia de hoje. Esse texto é riquíssimo. Eu acho que eu não consegui passar um terço do que Deus falou comigo, mas eu creio que muitas coisas foram para mim. Porque antes da gente compartilhar a palavra, Deus, ele fala com a gente antes de qualquer coisa. Então, eu acredito que muitas coisas aqui, muitas riquezas foram guardadas aqui da parte do Senhor para mim. Vai buscar essas riquezas, esse texto é riquíssimo. Se você for versículo por versículo, Deus vai falando com a gente em cada um deles, e palavra sobre palavra. Então gaste tempo com o Senhor, tenha tempo com Ele, tenha tempo com a sua palavra. Busque qual a vontade de Deus, para que você ande nesta terra como eleito, como sacerdócio real, como nação santa, como povo adquirido do Senhor. Amém? Nós temos muito para proclamar, as virtudes daquele que nos chamou. Só que o proclamar muitas vezes não precisa nem sair daqui. Ele nasce em nós.
ama, quando você age, quando você sente e quando você se coloca da maneira que Deus quer. Amém? Então, era isso. Por hoje é só, pessoal. Eu queria só que vocês ficassem depois com essas 3 questões, tá? O que ou quem nos dirige? Qual é a minha legislação? E qual a minha pátria? A partir dela, da resposta dessas questões, todas as outras se enquadram. A gente não vai nunca conseguir obedecer uma desobedecendo a outra, porque a palavra de Deus diz pra gente honrar. Então, queridos, a gente vai conseguir obedecendo ao Senhor, porque todas as outras coisas se encaixam quando a gente obedece. Amém? Eu queria orar com você agora. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração de uma forma muito sincera. Não é porque eu tô pedindo, não. Mesmo porque eu não sou ninguém aqui, você só me atende e só me suporta porque você me ama. Porque a palavra de Deus diz pra você me amar também, porque senão... Mas coloca a mão no teu coração aí de uma forma muito sincera e faça essa oração comigo agora. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor corrige a quem o Senhor ama. E nós somos teus amados, Senhor, nós somos tão carentes da tua direção, tão carentes da tua presença, tão carentes do teu cuidado, tão carentes, ó Deus, da tua direção em todas as coisas na nossa vida. Pai, nós precisamos de direção para tocar as coisas no nosso trabalho, na nossa família, no nosso ministério, nas nossas igrejas, na nossa pátria, naquilo que sai da nossa boca. Oh Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos tanto de Ti. Precisamos tanto do Teu auxílio, Pai. E nós te pedimos, ó Deus, nesta manhã, perdão, Senhor. Perdão muitas vezes por não agir como a Tua palavra diz para que a gente age. Perdão, Senhor, por falar coisas, ó Deus, que não são provenientes de servos e filhos. Perdão, Senhor, por negligenciar tantas vezes, Pai, aquilo que o Senhor já nos tem ensinado há tantos anos. Perdão, Senhor, por não crescer, por nos tornarmos sempre, Senhor, essas crianças indisciplinadas, ó Deus, e que precisam crescer, Senhor. Perdão, Senhor, perdão, Senhor. Nós queremos te pedir perdão nesta manhã, Pai, sobre tudo, Senhor. Sobre tudo que nos envolve, sobre tudo, Senhor Deus, que nós deixamos de fazer. Perdão por não orar, perdão por não gastar tempo com a Tua palavra. Perdão, Senhor, por não Te conhecer mais. Perdão por não prosseguir em Te conhecer. Perdão por não ser a igreja que o Senhor quer que a gente seja ainda. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a ajudar a outros. Ajuda-nos a orar por este povo que está tão carente, Senhor, de cura, de libertação. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ser luz, Pai, no meio de tanta treva. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ser ponte sobre as águas. Ajuda-nos, Senhor, neste tempo. Nós te pedimos, Pai, nesta manhã, que o Senhor faça em nós, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Realiza em nós, Pai amado, os Teus propósitos, o propósito do Teu coração, Senhor. Oh Deus, e que a gente aprenda, Pai, que a gente cresça, Senhor, que a gente amadureça em Ti, na fé que há em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, e que a gente passe, Senhor Deus, esse conhecimento, Pai, a outros à frente e não ficar recebendo sempre a mesma coisa e não mudando. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós te pedimos nesta manhã, Pai. Fala conosco, Senhor, durante este dia, durante esta semana, durante todo este tempo, Senhor, onde muitos podem, Pai, ter mais tempo contigo, Senhor. Que seja desenvolvido um relacionamento sincero, franco, Senhor, de coração aberto, rasgado diante da Tua presença. E Teu será o louvor, Senhor. Tua será a glória hoje e para todo sempre, Pai.
Nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu nome, porque só tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Nós te amamos, Senhor. Ansiamos pela tua vinda como igreja, Senhor, como tua noiva. Ansiamos por ti, Senhor, e pelo teu caráter em nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que o Senhor fique conosco nesse tempo, que a gente aprenda, que a gente prossiga em conhecer ao Senhor e viver segundo a sua palavra. Amém? Amo vocês, que Deus seja louvado e engrandecido através da nossa vida nesse tempo de tanta angústia e de tanta solidão nesse mundo. Mas nós temos o principal, nós temos a Jesus e Ele é quem rege a nossa vida. Amém? Fiquem com Deus, amo vocês. Pastor Paulinho tá perguntando do Thales e da Totô. Peraí que eu vou chamar aqui. Thales! Vem cá, traz a Antonella. Vocês gostaram, né, dos gritos. O pessoal tá querendo ver vocês. Vem cá, vem. Vem aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó a minha menininha. Ela é obediente. Eu falo pra ela, filha, eu preciso que você ajude a mamãe agora, viu? Tá? Vem cá, amor. Olha aqui, todo mundo quer ver. Oi. Oi. Amamos vocês, viu? Nossa família ama vocês. E nós amamos servir a Deus com vocês, tá? Beijo. Beijo Tchau. a todos. Tchau.